Bem, irmãos, então nós já estamos gravando aqui a nossa quarta e última aula, a saber que nós estamos com aquele problema lá do sinal que está caindo. Então, sem estresse, daqui a 40 minutos, ou menos, né? Com certeza, uns 30 talvez, vai cair e a gente volta, só clicar no link e a gente volta para cá, ok? Beleza? Então, deixa eu compartilhar. Sejam bem-vindos todos, os irmãos que estão aqui da nossa turma do CETEB e também daqueles que estarão nos acompanhando depois no canal do YouTube. Eu vou compartilhar uma tela aqui com os amados para que nós possamos, então, começar a nossa aula, né? O que não quer aparecer aqui? Está aparecendo aí para vocês? Não, ainda não. Não? Agora sim. Ah, tá. Então, irmão, nós vamos... Essa alegoria da caverna nós já falamos, né? Eu não vou falar isso aqui de novo. Eu espero terminar essa aula. Eu tenho algumas coisas bem interessantes. Nós vamos fazer uma metafísica aplicada hoje para a gente procurar entender o motivo da existência desse assunto, né? Qual é o motivo da existência disso? Bom, então nós vamos ver aqui ainda falando sobre a substância. Na aula passada, nós terminamos falando sobre a questão do... Quando a gente vai comparar alguma coisa, quando a gente vai classificar alguma coisa, nós estamos observando alguma coisa, eu sempre tenho que ter um padrão, né? Por exemplo, como é que eu vou dizer que uma moça é bonita, ou que um rapaz é bonito, ou que essa casa é bonita, ou que um carro é bonito? Eu tenho que partir de um padrão. Que padrão? Cada um de nós temos na nossa mente, e isso aí foi agregado durante a nossa existência. Entenda bem a existência durante a época da nossa vida, tá? Eu não sou existencialista, tá? Só estou usando os termos aqui filosóficos para você entender. Mas durante a nossa vida, nosso vai dizer durante a existência. Então, durante a nossa vida, nós vamos adquirindo um banco de dados, de informações. Então, na questão de alguma coisa bonita, por exemplo. Por que eu digo que uma coisa é bonita? Porque eu tenho dentro de mim, você tem também, todos nós temos, estabelecidos dentro de nós, e a gente inconscientemente, a gente faz uso desse banco de dados. Então, é um banco de dados de experiências que nós tivemos durante a vida, e durante a nossa vida, nós aprendemos e adaptamos a nós, segundo aquilo que eu acho também, às vezes também segundo o que é estabelecido, né? Usando um pouco aí da visão de Hegel, né? Aquele espírito absoluto que é aquela ideia predominante do momento. Então, nós temos um padrão. O que é um padrão? Vamos supor, você já viu o pedreiro, né? O pedreiro está construindo um muro. Aí, para ele saber se o muro está dentro do padrão, ele tem que usar um esquadro para saber se ele está retinho. Mas se você trabalhar numa indústria, você vai ver que de repente você tem que fazer ali, não sei, uma peça, né? E aquela peça, para você saber se ela está dentro das normas, existe um padrão que vai medir aquela peça, a sua largura, o seu comprimento, a sua altura. E assim é na nossa vida também, quando a gente vai classificar os entes, né? As substâncias. Nós temos algumas visões com respeito a estas substâncias, com essas coisas que se observam, né? Como está escrito aqui, mas não é uma questão tão fácil de dizer quais tipos de substâncias existem. Nós temos aqui alguns pensamentos com relação à substância. Tomemos como exemplo o pensamento de dois filósofos do século XVII. Não vamos nos esquecer que século XVII
já era ali o início do iluminismo, né? René Descartes e o Baruch Spinoza. Então, o Descartes ele dizia o seguinte: para Descartes existem dois tipos de substâncias, né? Por isso, o dualismo de substâncias. São dois tipos. Existe uma substância chamada res extensa, ou coisa extensa. Substância material em que ocupa espaço. Então, na visão do Descartes, existem dois tipos de substância. Existe aquela que ocupa espaço. O que ocupa espaço? É aquela aulinha da tia Maricota lá do primário sobre substantivos concretos e substantivos abstratos. O que são substantivos concretos? É aquilo que eu pego, que eu toco, que eu vejo, né? De que, de alguma forma, eu tenho uma empiria com aquilo, né? E, então, eu tenho alguma experimentação através das minhas sensações, dos meus processos sensitivos. E quais são os meus processos sensitivos? Visão, audição, tato, olfato e paladar, né? Está conosco hoje aqui uma convidada minha especial, irmã Germana Giron. Seja bem-vinda, Germana. Que Deus te abençoe. É uma irmã da nossa igreja. Eu a convidei para estar conosco aqui. Acho que ela está com problema do som lá. Daqui a pouquinho ela deve ir. Está me ouvindo aí, Germana? Acho que ela não está me ouvindo. Mas, enfim. Então, o Descartes vai dizer que existem duas substâncias, né? Então, a primeira é a substância chamada res extensa, que é aquela coisa que a gente apalpa, que a gente pega, que a gente, de alguma forma, nós interagimos com aquilo de forma física. E tem uma outra substância, que é a chamada res cogito, né? E o res cogito não é aquilo que você toca, mas o res cogito é aquilo que você pensa, que não deixa de ser uma substância, né? De repente, eu estou pensando em alguma coisa que essa coisa não existe ainda. Isso acontece muito num engenheiro, e quando o engenheiro vai fazer um prédio, por exemplo, o prédio ainda não existe materialmente falando, fisicamente falando, né? Mas no projeto, no papel, o edifício, o condomínio já existe. Aí você chega, tá aqui nas proximidades da minha casa, aqui, no meu condomínio, eles estão fazendo aí um condomínio enorme aqui, chama Praia de Paraty, acho que é uma coisa dessa, ou Mar de Paraty, um negócio desse. Não tem nada lá ainda, agora que começaram a levantar as paredes, né? Tá me ouvindo agora, Germana? Não. Então... Positivo. Boa noite, professor. Ô, Ricardo. Rapaz, tá de férias? Não, voltei. Ah, então tá bom. Então, irmãos, quando vai... as pessoas que vão comprar ali o apartamento, já tem muitas pessoas que estão comprando o apartamento não existe ainda, mas existe as plantas, né? E as pessoas, então, elas vão selecionar lá o apartamento pelo tamanho, pelo número de dormitórios, a localização no condomínio. Mas esses edifícios ainda não existem. Então, aplicando aqui esse dualismo de substância do René Descartes, e a filosofia do René Descartes é chamada de filosofia cartesiana. O René Descartes não foi só filósofo, né? Mas ele foi matemático, foi físico. Ele, o Blaise Pascal também, né? Só que o Blaise Pascal era um crente, não? Um cristão, né? Pelo menos dá a entender que era, né? Então, na perspectiva aqui, então, do Descartes, a coisa que eu vejo, que eu toco, é aquela chamada coisa extensa, é a res extensa. E aquilo que existe de forma... hoje nós temos até, nós usamos essa linguagem que há muito tempo não existia, de forma virtual. Já ouviram falar? A imagem virtual, ou seja, você está vendo, mas ela não existe. É igual o cartão de crédito.
você tem o cartão de crédito ou o cartão de débito do banco, ele não é dinheiro. Você não está vendo dinheiro. Até nós falamos na aula passada, demos aqui uma palhinha sobre a questão do dinheiro, né? Como que é vaga, como é abstrato o entendimento sobre o dinheiro. O dinheiro, ele existe, ele passou a existir para que se pudéssemos, ou na época que foi inventado, né? Para que se pudesse ter um comércio justo. Porque, vamos supor, eu era plantador de bananas e o outro era construtor de casas. Então, não seria certo eu trocar uma casa por um cacho de banana, porque, vamos dizer assim, não se faz justiça, né? Não é justo isso. Um cacho de banana não paga uma casa. Então, o dinheiro ele veio para trazer uma valoração, né, nas coisas. Então, você passou a trazer um senso de justiça na hora que você fizesse o seu comércio. Então, a partir dali, então disseram, quanto que custa uma banana? Uma banana custa, sei lá, 1 centavo. E uma casa? Uma casa, pela quantidade de tempo que vai demorar para construir, pela quantidade de material que vai se gastar, vai dar aí, sei lá, umas 50 carretas de banana. Ao passo que a ideia do plantador de banana, claro, era trocar a casa por um cacho. Então, as coisas passaram a ter um senso mais de justiça. Mas o dinheiro em si, ele não existe, né? Tanto é que você usa cartão de débito, cartão de crédito, você não tem dinheiro. Inclusive, no banco também não tem dinheiro. Esse dinheiro é algo etéreo. Ele é uma coisa virtual, né? Não existe. Claro que se você for no banco lá, você vai tirar o dinheiro, mas tem um detalhe, se você tentar tirar, igual o Ricardo, assim, que deve ter $1 milhão lá no banco, se ele for lá e tirar 1 milhão, o camarada não vai dar para ele, né? Ou o Luciano aí, que deve ter uns 500 mil na conta lá, eu quero tirar 500 mil. Não, você não vai poder tirar 500, você tem que vir aqui tal dia, tal hora, e aí nós vamos ver o que a gente pode fazer por você, né? Porque ninguém tem esse dinheiro disponível, né? Uma quantidade pequena você tem. Então, só para fixar. Então, a resistência é aquilo que existe, que é palpável, em que eu posso ter uma empiria com aquilo. Alguém pode me ajudar aí? O que é uma empiria? Alô? O que é uma empiria? Está me ouvindo, Germana? Germana, está ouvindo? Não está ouvindo. Alguém pode me ajudar? Tem a ver com experiências? Isso. São experiências, né? É um relacionamento que eu tenho com aquela coisa. Eu posso tocar, eu posso... Acontece muito. Eu me lembro do meu filho quando era pequeno, né? Eu tinha um ventilador na sala. O ventilador estava no chão. Aí eu falei para ele, e ele vinha, né? Quando ele era pequenininho, ele vinha para botar o dedinho assim naquela tela, né, do ventilador, falava, não faz, você vai machucar o dedo, né? Não vai, não. Até que um dia, irmão, eu não vigiei, ele foi prá! Aí empiria, nunca mais botou o dedo lá. Tem gente que aprende da pior maneira possível, né? Mas enfim, então resistência e res cogito. E ele vai dizer o seguinte: de sorte que este eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, veja, é meio complicado você entender essa frase que ele vai falar aqui. Mas ele está fazendo uma comparação aqui dessas duas substâncias agora. A nossa aula é metafísica, né? Aula para pensar. É legal, é bem interessante essas coisas que a gente vai tratar aqui. Então, o Descartes, ele tá fazendo agora uma comparação do corpo dele com a alma. Ele até deixou uma pergunta aqui. Eu sou o meu corpo ou eu sou a minha alma? Você é o seu corpo ou você é a sua alma? Então, cada um vai dar a interpretação. Tem um pensador, que agora não estou lembrado quem foi, que ele disse o seguinte, que não é o corpo que possui a alma, mas é a alma que possui o corpo. Então, a alma vem primeiro que o corpo, na visão dele. E se você for ver biblicamente falando,
Nós somos, principalmente nós crentes, né? A Bíblia fala de homens carnais e homens espirituais, né? O carnal é aquele que vive para satisfazer a carne, embora ele tenha alma. Agora, o espiritual é aquele que, embora sendo corpo, também, como o carnal, ele escolheu viver para satisfazer as coisas do espírito, né? É bem interessante isso. Então, o Descartes vai falar exatamente sobre isso no seu livro, na sua obra, O Discurso do Método. Olha só o que ele diz. De sorte que este eu, ele está falando a alma, isto é, a alma, presta atenção, pela qual sou o que sou. Então é a alma que nos dá a identidade de quem nós somos. Penso, e aí foi ele que disse, penso, logo existo. Só podia ser, né? É internamente distinta do corpo. Então ele está dizendo que ele é a alma. E que ela, a alma, é completamente diferente do corpo. E, mesmo que é mais fácil de conhecer do que ele, e ainda que este nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Então ele está dizendo o seguinte, ele é a alma, mas embora você não consiga ver a alma, embora a gente não consiga ver a nossa alma, a alma dele, que é o caso dele aqui, não consiga conhecer, que é mais fácil de conhecer o que ele é do que ele, e ainda que este nada fosse, este é o corpo, ela não deixaria de ser. Então, embora eu esteja vendo o corpo e não esteja vendo a alma, ele está dizendo que o corpo não é nada. Porque ela continuaria sendo ela, ou ele continuaria sendo ele, ainda que você não conseguisse enxergá-lo, estivesse vendo somente o corpo, que não é ele. Tá? Porque a alma é o que ele é. Tá bom? Então, ele está fazendo exatamente, ele só está colocando aqui, de forma prática, o que ele está dizendo, que existem coisas físicas e coisas abstratas. Ele usa agora o exemplo da alma. A alma eu não estou vendo. O corpo eu estou vendo. Agora, embora eu não esteja vendo a alma e esteja vendo o corpo nitidamente, e que esse corpo nada seja, né? O corpo não é nada. Porque no dia que não tiver essa alma, o corpo morre. E a palavra de Deus nos ensina, né, que a nossa alma ela é vivificada pelo Espírito. Não vamos nos esquecer, irmãos, que esses filósofos, a maioria deles, né, alguns eram ateus, né, eram místicos. Então eles têm que arrumar alguma maneira de explicar a existência das coisas. E a metafísica ela vai procurar explicar exatamente o ser enquanto ser. Tá? E aqui nós estamos falando agora da questão da alma. Então, finalizando e resumindo, ele está dizendo que, embora eu esteja vendo o corpo dele e não esteja vendo a alma, e esse corpo que eu estou vendo não represente nada, porque o mais importante é a alma, porque é a alma que é ele, não o corpo. Beleza? Prosseguindo. Aí vem o Spinoza. Monismo de substância. Então, um fala de dualismo, né? Falou de duas substâncias. O Spinoza fala de uma só. Para Spinoza, existe apenas uma substância que pode assumir duas propriedades, a material e a imaterial. Não vamos nos esquecer que o Spinoza era judeu, tá? O Spinoza é um monista de substância, mas um dualista de propriedades. Bom? Então ele diz lá que a natureza de uma substância pertence à natureza, né? De uma substância pertence ou existe. Idealismo empírico. Alguns filósofos defendem que nada existe objetivamente. Tudo depende da percepção de algum ser consciente. Então as coisas elas não existem por existir. Como é que eu estou vendo esse telefone aqui? É porque precisou de alguém observar esse telefone. Ninguém estava vendo esse telefone. Agora, a partir do momento que surge um observador, um ser consciente, então a coisa passa a existir. Então, esse idealismo empírico, né, tem aqui o idealismo, fundamentado aí, principalmente em George Berkeley, né, também na época do Iluminismo, ele vai dizer então que nada existe objetivamente. Tudo depende da percepção de algum ser consciente.
Então, se não tiver alguém que esteja observando, a coisa não vai existir, né? Ele vai dizer que nem nossos pensamentos, nem as paixões, nem as ideias formadas pela imaginação existem fora da mente. É o que todos admitirão. E não parece menos evidente que as várias sensações ou ideias impressas sobre os sentidos, por mais misturadas ou combinadas umas com as outras, isto é, quaisquer que sejam objetos que componham, não podem existir de outro modo senão na mente que a perceba. Então precisa de alguém para estar percebendo para a coisa existir. Quando você coloca, se eu colocar esse celular aqui na jaula de um leão, ele vai, talvez ele possa até deitar por cima disso aqui, porque ele não tem consciência de que isso aqui seja alguma coisa interessante. Ele pode até chamar atenção pela cor. Não sei se leão vê cor, mas acho que vê, né? Tem uns animais que não veem cores. Mas acho que o leão vê sim. Mas não é algo que vai chamar a atenção dele. Se for uma carne, já é diferente. Então, precisa de que alguém esteja observando a mudança. Essa mudança aqui, irmãos, é uma coisa bem interessante. Um outro problema metafísico questiona em que sentido é correto dizer que uma substância muda. Ela deixa de ser o que é ou apenas altera propriedades? Uma pergunta que eu faço para vocês. Você é a mesma pessoa desde que era criança? Essencialmente, você que está me ouvindo, você é a mesma pessoa de quando você era criança? Será que é? Cada um vai responder por si, né? Essencialmente, não. Né? Essencialmente no sentido de corpo, alma, espírito. Sim, somos o mesmo. Agora, nessa jornada de ser criança até, eu vejo que tem ali o desenho de um bebezinho, né? Aí passou com uma criança, tá? Um pré-adolescente, um adolescente, aí chegou um rapaz ali, um adulto, né? Então a pergunta é, será que as coisas elas continuam sempre as mesmas? Né? Ela deixa de ser o que é ou apenas muda a propriedade? E tem uma história, uma comparação bem interessante, irmãos, que é chamado de o navio de Teseu. Não sei se vocês já ouviram falar do navio de Teseu. O que é o navio de Teseu? Então, o navio... Então, de acordo com a lenda grega, conforme relato de Plutarco, eu vou ler aqui rapidamente, só para que a história é um pouquinho só longa, e eu vou explicar isso aqui para vocês. Ai, meu pai. Gente, olha só. Daqui a pouquinho, daqui acho que 10 minutos, vai cair o sinal aqui. Aí a gente volta de novo, ok? Sem estresse. É assim mesmo, fazer o quê? E vamos dando glória, né? Então, o navio de Teseu. O navio de Teseu é a inspiração para um paradoxo. O que é um paradoxo? Alguma coisa que se coloca contrária àquilo que está estabelecido. Tá? Agora, não confunda paradoxo com heresia, tá? Paradoxo é na questão filosófica. Na questão teológica, isso aí vira heresia, né? É bom deixar bem claro que a nossa aula aqui embora seja filosofia, mas o nosso foco é a teologia. Então, o navio de Teseu é a inspiração para um paradoxo. De acordo com as lendas gregas, conforme relato de Plutarco, né, que foi um escritor, o navio que Teseu e os jovens de Atenas retornavam de Creta tinha 30 remos e foi preservado pelos atenienses até o tempo de Demétrio de Faleiro, porque eles removiam as partes velhas que apodreciam e colocavam partes novas, de forma que o navio se tornou motivo de discussão entre os filósofos a respeito do conjunto de caracteres próprios e exclusivos com as quais podem diferenciar objetos inanimados uns dos outros. A história é a seguinte, irmãos. Deixa eu resumir o break aqui. Não adianta ficar lendo isso aqui, é melhor explicar. Claro, isso aqui é uma lenda, tá? É uma lenda do Plutarco, claro, para chegar a um entendimento de alguma coisa. Nós estamos fazendo aqui o nosso estudo sobre as questões metafísicas, se é aquilo que a gente vê, ela permanece inalterada ou elas permanecem as mesmas ou elas mudam a propriedade, né? A história é a seguinte, diz que esse Teseu, que foi o
naquela mitologia, aquele rapaz que foi lá para a ilha de Creta para matar o Minotauro, né? Porque o rei de Creta, parece que todos os anos pedia 7 jovens, 7 moços e 7 moças para serem sacrificados por um boi que ficava dentro de um labirinto, né? O chamado Minotauro. E um dia o Teseu foi lá, pegou um navio e levou 50 anos até chegar lá. Então a história não é bem a história lá do que ele fez lá com o Minotauro, que ele matou, tal, aquela coisa toda, mas é a seguinte: durante 50 anos ele estava navegando. Claro que não duraria a viagem de tanto tempo assim, mas isso é um mito, né? E o que aconteceu no meio da viagem? Claro, 50 anos, irmãos, um barco de madeira, com o tempo as partes do casco começam a apodrecer. Então, claro que é uma coisa impossível de se fazer, né? Você trocar madeira com navio navegando. Mas vamos supor que fosse possível, só para entender esse paradoxo. Então, eles disseram o seguinte: imagina um navio navegando 50 anos. Então, vamos supor que nos primeiros 5 anos ele começasse a troca das tábuas do casco dele. Então, ele foi trocando os cascos, foi tirando os cascos e tinha um outro barco atrás que ia pegando essas tábuas que eles iam tirando do barco de Teseu, do navio de Teseu, e ia montando o outro. Então, conforme as partes iam sendo renovadas no navio do Teseu, essas madeiras, essas tábuas que eram tiradas do navio Teseu, elas eram colocadas lá atrás, no outro barco que estava vindo atrás, e eles iam montando outro barco. A pergunta que se faz é a seguinte: quando esse barco, depois de 50 anos, depois que trocaram toda a madeira, esse barco do Teseu, quando chegou lá em Creta, era o mesmo barco que saiu do porto de partida? Ou ele mudou? Ou será, mas é o barco de Teseu, só foi trocando as partes. Não, mas foi trocando, né? Aí essas partes que foram tiradas do barco velho, né, que estava se deteriorando, eles construíram outro barco. Então, o barco de Teseu foi o barco que chegou lá em Creta ou é o barco que foi construído com as tábuas que foram tiradas? Você está entendendo? É bem interessante isso. Aí nós vamos ter um filósofo, né, pré-socrático chamado Heráclito. Ele vai falar mais ou menos algo sobre isso, que as coisas elas nunca permanecem as mesmas, elas estão sempre em movimento. E ele vai usar o exemplo daquele rio que está correndo e uma pessoa que entra no rio, ela entra, se molha, ela sai desse rio, aí daqui a sei lá, ele conta até 10, ele entra de novo nesse rio que está com água corrente, ele entra naquele rio, só que aquele rio não é mais o mesmo rio, porque aquela água onde ele tinha entrado já estava lá na frente, porque o rio está em curso. Então, é uma coisa para se pensar. Então, embora você esteja vendo essencialmente o mesmo rio, mas não é o mesmo rio. Embora eu esteja vendo essa criancinha aqui, aqui no desenho, né? Que é um ato, né? Que nós já aprendemos o que é ato, o que é potência. Essa criança, então, ela tem um potencial para se transformar em alguma coisa maior, em algo maior, alguém maior, né? Desculpa, não é coisa, é uma pessoa. Então, essa criança, potencialmente, ela poderia estar pronta para ser algo diferente do que ela é. Claro que aí o que vai acontecer não vai ser alterado a sua essência, mas o que vai acontecer é um acidente. Não confunda, né? Se lembra bem. A essência é aquilo que é imutável no ser. Agora, o acidente são aquelas alterações, as formas que acontecem no ser, sem mudar a sua essência. Ok? Já vai cair o sinal aqui? Eu vou desligar e a gente já vou esperar você já no próximo link. Ok? Deixa eu só cancelar aqui. A gente já volta no próximo